Será que é TOD? Bom, muitas pessoas perguntam por que o TOD está tão sendo falado hoje? E dentro dessas perguntas, a gente precisa entender algumas coisas que vão nortear esse diagnóstico. O primeiro ponto é que a gente precisa entender, por exemplo, se é o transtorno ou não. Como assim? O transtorno opositor desafiador, conhecido como o TOD, é um transtorno que a gente precisa sim ser levado em consideração e seriedade. Sobretudo, entendendo que o TOD, ele pode evoluir, por exemplo, na adolescência para um transtorno de conduta. Todavia, por exemplo, quando a gente pensa em crianças que estão sendo diagnosticadas com um transtorno opositor desafiador, é comum eu escutar das famílias, por exemplo, perguntas como: Tamires, esse transtorno, ele acaba? Tamires, depois que eu comecei a aba, algumas coisas modificaram. Primeiro ponto que você precisa entender é: vamos descartar algumas hipóteses. Quais hipóteses? É comum, por exemplo, hoje, termos crianças que é confundido o diagnóstico, não estou falando sobre neuros que estão errando, mas sim sobre um todo como sociedade, por exemplo, e família, que quando aquela criança ela começa a apresentar comportamentos opositores, automaticamente essas pessoas já trazem um diagnóstico devido a esses comportamentos. Mas não é o critério principal para fechamento do TOD. O que eu preciso entender? Que muitas vezes esse comportamento opositor, esse comportamento que a criança está tendo, por exemplo, a família relata que ao estar com aquela criança, ela emite muito comportamento de birra, de se jogar no chão, ou que se coloca em perigo muitas vezes, dentro de casa, fora de casa. Quando está com outras pessoas também tem aquele comportamento, por exemplo, de chegar na pessoa e fazer aquele comportamento de irritabilidade, irritar o outro, colocar em situações que geram perigo e a gente vai próximo daquela criança para retirá-lo daquele perigo. E muitas vezes esses comportamentos estão trazendo para nós uma outra informação que não se refere ao TOD. Às vezes, a demanda de atenção é confundida com a de TOD. As pessoas trazem muito relato de que, Tamires, no passado não era assim, na minha infância não era assim. Um ponto muito importante que a gente precisa entender é que hoje estamos numa sociedade em que há muita tecnologia. E o que é comum encontrarmos quando recebemos essa família que está em busca de um diagnóstico para entender aquele comportamento daquele filho, é que muitas vezes aquela família não tem tempo para ficar com aquela criança devido a trabalho, devido a outras questões. E muitas vezes, quando está com aquela criança, a atenção que seria direcionada para aquela criança está sendo direcionada, por exemplo, para as telas. Como assim, Tamires? Como assim para as telas? Já paramos para pensar que, muitas vezes, o momento que temos de lazer, ou o momento de tempo de qualidade que temos com os nossos filhos são em frente a uma tela? Muitas vezes, durante o dia, aquela criança ela não tem acesso àqueles pais, por exemplo. Muitas vezes ela está na escola ou ela está em terapia e quando tem acesso a esse pai ou a essa mãe, muitas vezes aquela atenção ela não está direcionada completamente àquela criança, mas sim com as telas ao redor. Então, hoje a gente consegue entender que muitas vezes um comportamento por demanda de atenção, ele está sendo confundido com um transtorno opositor desafiador. Primeiro passo que eu preciso entender é que, já falamos aqui muitas vezes que dentro da análise do comportamento, temos algumas estratégias, por exemplo, para entender o porquê que aquele comportamento acontece. Então, nesse sentido, é importante que a gente também perceba o porquê que aquele comportamento está acontecendo. Será que a
demanda de atenção ou não é demanda de atenção? Será que o meu filho está chamando tanto a minha atenção, querendo tanto a minha atenção? E o mais importante, o momento em que eu estou com ele, que supostamente eu estou dando atenção, a atenção está sendo direcionada para ele ou aquela atenção está sendo direcionada para alguma tela? Seja a tela do celular, seja a tela do computador, seja a tela da televisão. Então é importante a gente entender esse olho no olho com aquela criança, com aquele adolescente. E, principalmente, entender a função daquele comportamento. Muitas vezes é comum que as crianças recorram a um comportamento interferente porque elas querem a atenção. Então, quando elas não estão saciadas daquela atenção, é comum que elas recorram a um comportamento interferente. E nesse sentido, antes da gente imaginar que é um transtorno, obviamente que vai ter acompanhamento para comprovar ou não, mas é importante que a gente faça essa reflexão. É um transtorno opositor ou é uma demanda de atenção? Então, a análise do comportamento, ela dispõe dessas ferramentas para que a gente consiga entender melhor. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar e também está aqui no nosso link na descrição a nossa plataforma incrível com vários cursos gratuitos para você.